Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos, sextou, tudo certo por aí? Então vamos lá, começando aqui. Hoje a gente está no capítulo 5 de Zacarias. Vamos começar orando e aí a gente parte para a nossa leitura. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais uma semana, Deus, que concluímos. Obrigada pelas coisas que deram certas, que não deram. Obrigada pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelos teus livramentos, por tudo, Deus, tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor ainda fará neste final de semana. Consagramos a Ti todo Ele, Deus, o nosso dia de hoje, os nossos trabalhos, as nossas mãos. Capacita-nos em nome de Jesus, Deus. Nós te pedimos, oramos, te agradecemos pela oportunidade da tua palavra. Te pedimos, fala conosco, Jesus, fala em nossos corações. Nós abrimos nossa mente, nossos ouvidos e o nosso coração para te ouvir. Em nome de Jesus. Amém? Bora. Então vai dizer assim: tive ainda outra visão. Vi um livro em forma de rolo que estava voando. E o anjo me perguntou: o que é que você está vendo? Eu respondi: estou vendo um rolo voando. Ele tem 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. O anjo explicou: neste rolo está escrita a maldição que vai se espalhar pelo país inteiro. De um lado do rolo está escrito que serão expulsos do país todos os que roubam. Do outro lado está escrito que serão expulsos todos os que fazem juramentos falsos pelo nome de Deus. O Senhor Todo-Poderoso promete que Ele mandará essa maldição. E ela entrará na casa dos ladrões e dos que juram falso pelo nome dele. Ela ficará naquelas casas até que estejam completamente destruídas. E não sobrarão nem vigas nem pedras. Aproveitando que a gente está com tempo, então eu vou parar aqui. Tem mais uma parte, mas o capítulo é bem pequenininho, então provavelmente vai dar tempo. A menos que o Espírito Santo fale muito aqui agora. Mas olha só. Em primeiro lugar, a gente está vendo aí, durante 5 capítulos, Zacarias tendo algumas visões. E todas elas o anjo pergunta: o que você está vendo, Zacarias? Ontem, eu não sei quem viu, eu postei algo aqui no meu Instagram falando sobre a comunidade, né? Sobre procrastinação. Essa semana eu falei aí algumas coisas sobre procrastinação, porque isso foi uma coisa que me pegou, né, ao fazer esse projeto da comunidade. E ontem eu falei na verdade eu falei já sobre algumas coisas, alguns motivos que fazem a gente procrastinar. E ontem eu falei a respeito de como a gente combater, né, pouca coisa, muito breve, muito ainda raso, né, comparado ao tamanho do que é a procrastinação, né? E isso às vezes é muito espiritual também. Por quê? Porque o inimigo não quer que você faça as coisas que você tem para fazer. Mas não é nesse ponto que eu quero entrar. O ponto que eu quero entrar é que ontem eu falei assim: eu falei 1 hora eu acho muita coisa, mas com o passar do tempo, muito provavelmente você vai precisar de 1 hora. Por quê? Porque o Senhor vai estar te falando tanta coisa que você vai precisar organizar, entendeu? Organizar o seu projeto, organizar a sua vida. Às vezes não é só um projeto, às vezes não é só uma coisa nova, às vezes é algo que o Senhor está querendo te colocar ali, como mãe. Às vezes Ele está te falando que vai te fazer mãe e você talvez não tenha expectativa de ser mãe. Mas Ele vai falar: mas você vai precisar, né? Às vezes a gente nem se prepara. Mas às vezes Ele vai virar e Ele vai falar: mas para você ser a mãe que eu quero, você vai precisar fazer isso, ler tal livro. E o que eu tiro disso que a gente conversou, né? Disso que eu comentei nesse vídeo com isso aqui? Ao longo de 5 capítulos, Zacarias, Deus está dando algumas visões para Zacarias. Muito provavelmente ele, né,
se colocou nesse lugar de receber. E ele era detalhista. Tanto que aqui, o anjo, mais uma vez, ele pergunta: o que você está vendo, Zacarias? O anjo, Deus não vai querer saber assim, se... Não vai despejar em cima da gente, sem ele saber que você está entendendo. Compreende? Não é nem um anjo, né? Deus não vai colocar as coisas no nosso coração e vai mandar de qualquer jeito e falar, deixa ele fazer do jeito dele, do jeito que ele quiser. Não. Ele vai perguntando, o que você tá entendendo a respeito disso? O que você acha? Como é que você está vendo? Entendeu? E no seu coração, e é por isso como é que se diz? É por isso que eu digo que é necessário essa necessidade de sentar, parar, respirar. 15 minutos, cara, 15 minutos do seu dia, você fazer isso, você conceder esse tempo pro seu... O Senhor vai honrar, cara. Acredite. Sabe por quê? Porque a sua cabeça não vai tá pensando naquilo que você precisa fazer. O Senhor vai honrar. Sabe? E aí, beleza. E aí nisso vinha a visão para Zacarias. E aí o anjo perguntava, o que você tá vendo? Aí ele fala, e Zacarias é tão detalhista que ele vai virar e vai falar assim, eu tô vendo um rolo voando, e ele tem 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. O anjo nem perguntou isso, não tava talvez nem interessado, porque ele não fala nada sobre isso. Mas tipo, ele até mediu com a cabeça dele, ele devia saber, né? Porque isso daqui, o tamanho desse caderno, que eu não faço ideia qual seja. Mas fala aqui atrás. Aí, ó, tamanho, 200 milímetros por 275, deve ser isso. Tá entendendo? Então, assim, ele devia saber dessas coisas. E aí ele fala ali detalhadamente. O anjo vira e fala isso. Esse rolo voando, e aí ele vai explicar a visão. E aí ele vai falar, o anjo explicou, neste rolo está escrita a maldição que vai se espalhar pelo país inteiro. De um lado do rolo está escrito que serão expulsos do país todos os que roubam. Do outro lado está escrito que serão expulsos todos os que fazem juramentos falsos pelo nome de Deus. O Senhor Todo-Poderoso promete que Ele mandará essa maldição e ela entrará nas casas dos ladrões e dos que juram falsamente pelo nome dEle. Ela ficará naquelas casas até que estejam completamente destruídas e não sobrarão nem vigas nem pedras. Ao longo de 5 capítulos até agora, o anjo deu visões para Zacarias, das quais ele nunca imaginou que iria acontecer. Das quais ele nunca ia passar essas coisas pela cabeça dele. Nunca passou pela cabeça dele que o templo seria restaurado, que Zorobabel e Josué iam ser ali, sabe, o governador e o grande sacerdote da época, assim, sabe, com aquela representação até mesmo, né, assim, não que seja uma representação de Jesus, mas tipo, né, eles colocam aqui como o governador, né, escolhido, servos escolhidos de Deus e tal. Então, ao longo desses 5 capítulos, o Senhor deu coisas, e aí nesse capítulo vai falar, deixa eu te falar, a maldade, os que juram falsamente vão ser condenados. Você só vai acreditar nisso, meu querido, se o próprio Deus te mostrar. Sabe, como é que a gente acredita? Eu acredito. Mas como é que a gente acredita que isso vai acontecer, que a maldade vai ser condenada, que os que roubam e os que falam falsamente, e vocês já sabem que eu acompanho ali a CPMI do INSS, meu Deus do céu, e eu fico assim, gente, é inacreditável, mas eu acredito na condenação desse povo, sabe, não é para menos que o Senhor, sabe, tem vários presos já,
uma coisa que eles nunca nem imaginavam que ia acontecer. Eles falavam, esse é mais um dos que a gente vai conseguir se safar. Porque se até o Lula se safou... Enfim, continuando, vamos continuar, não vamos polemizar a live. Tava indo tão bem, oh meu Deus. Por que eu faço essas coisas? Perdão. E aí vai continuar, gente. O anjo que havia falado comigo voltou e me disse: olhe, o que vem vindo agora? O que é isto? Eu perguntei. Ele respondeu: é uma cesta e ela representa os pecados do povo deste país. A cesta tinha uma tampa de chumbo, levantaram a tampa e lá dentro estava uma mulher sentada. O anjo explicou: esta mulher representa a maldade. Então ele a empurrou para o fundo da cesta e fechou a tampa. Olhei e vi duas mulheres que tinham asas como as da cegonha. As mulheres voavam, levadas pelo vento. Elas chegaram, pegaram a cesta e saíram voando. Perguntei ao anjo: para onde elas estão levando a cesta? Ele respondeu: para a Babilônia. Lá elas vão construir um templo onde vão colocar a cesta numa base. E o que tinha dentro da cesta? A cesta tinha uma tampa de chumbo, levantaram a tampa e lá dentro estava uma mulher sentada. O anjo explicou: esta mulher representa a maldade. Para onde a cesta foi levada? Para a Babilônia, para o lugar ali onde eles maltrataram os israelitas, onde era um lugar de muito pecado, de muita maldade, enfim. A Babilônia, querendo ou não, ainda que ela tenha servido de refúgio por um tempo, refúgio não, né, mas de um local seguro, né, que quando Deus exilou o povo e falou para eles irem para lá e ficarem de boa lá, falou: ó, construam casas que vocês vão demorar a voltar para a terra de vocês, então façam famílias, plantem coisas. Então assim, ainda, né, e a gente vê ali reis reconhecendo Deus, né, a gente vê, mas mesmo assim a Babilônia o tempo todo foi esse lugar de crueldade, de maldade, de injustiça, né, e no final dos tempos, lá em Apocalipse, vai voltar a ser falado a respeito disso. Então aqui Zacarias também tem essa visão de que toda maldade seria depositada lá, e lá seria... para onde elas estão levando a cesta? Ele respondeu: para a Babilônia. Lá elas vão construir um templo onde vão colocar essa cesta como uma base. A maldade, a injustiça, o juramento falso em nome de Deus, o roubo, todas essas coisas seriam a base, né, de tudo aquilo que esse povo adora. E é isso. Então, mas existem coisas que só vão vir para nós quando nós decidirmos, sabe, sentar, parar diante de Deus. Se tem uma coisa muito difícil para você, que você sabe que você precisa, assim, tá precisando romper. E aí, eu aproveito aqui para falar mais uma vez sobre a nossa comunidade. O link já está na descrição do YouTube, já está no link da bio, na bio do Instagram. Então, para quem tiver interesse, passa lá. Não tá muito elaborado a página lá, não, porque, como vocês viram, deu um trabalhão para fazer. Mas é isso, sabe? Tem esse propósito. Uma das coisas que nós vamos fazer na comunidade é ter esse período, esse tempo, esses 15 minutos de contemplação, de virar para Deus e falar: e aqui comigo nem sempre vai ser, mas pode ser, sabe? Eu acredito, pelo que eu vejo de pessoas que acompanharam de fato, né, os nossos vídeos, as nossas lives, na época da live aqui, que acompanharam da Bíblia. Eu vejo pessoas que acompanharam, eu vejo que tipo, algo novo surgiu, algo novo virou assim, sabe? Eu realmente vejo, são pouquíssimas pessoas que eu conheço assim, que acompanharam do início até, né, agora ou um pouquinho antes. São 2 ou 3 pessoas apenas, assim, que acompanharam do início, tá? Volta e meia, todo dia passa gente aqui.
gente nova, e eu dou glória a Deus pela vida de vocês. Mas as pessoas que acompanharam, que aceitaram parar esse tempo, sabe? E ouvir a voz do Senhor. Eu vejo que algo novo virou, assim como virou comigo. Eu no início, já tem 3 anos que a gente faz isso aqui, no início eu não era assim. No início eu não tinha nenhuma dessas ideias, nenhuma dessas mentes. Mas o Senhor foi construindo ao longo desse tempo, com esse período de contemplação, de olhar para a sua palavra, de saber que Ele queria algo de mim, que, sabe, de reconhecer a grandeza dele, de ver o mundo, ver como ele está e de ver o que eu carrego dentro de mim para poder liberar para o mundo, enfim, e para, né, cumprir aí meu propósito. Então é isso, então a comunidade tem esse sentido também, a gente vai fazer esse período de parar, olhar para a palavra, para aquilo que o Senhor quer de nós. E é isso, meu tempo se esgotou. Deus abençoe. Tchau, tchau.